Bem, nós vamos encerrar aqui o terço, mas em seguida, já em ato contínuo, faremos aqui uma pequena conversa, uma reflexão sobre essa experiência de passar pelo diagnóstico do câncer, pelo tratamento. Então, pedimos que aguardem só um minuto, a gente vai finalizar o terço e já começamos. Senhor, te damos graças pelas inspirações, afetos, bons propósitos que nos destes a conhecer nesse terço. Fazer, Senhor, que tenhamos a coragem de os pôr em prática, a fim de que, através de pensamentos e palavras, atos e ações, demos um testemunho de santidade. Amém. Amém. Bem, nós vamos então aproveitar, a exemplo do mês passado que nós tivemos aí o Outubro Rosa, falar nesse Novembro Azul, falar um pouco aqui sobre a experiência de passar, por esse deserto. Acho que a Célia trouxe muito bem aqui, há 2 terços atrás, falando de alguns desertos. E quando eu li o livro dela, tem 2 capítulos que me chamaram a atenção, o da doença e o deserto da solidão. Então, vamos conversar um pouco. A gente até tem alguns aqui que certamente não ou conhecem alguém com câncer, ou também passaram por algum tratamento, mais difícil, e do quanto que são momentos que nos colocam à prova. Então, lembrando dessa solidão, esse momento em que muitas das vezes nós temos que nos retirar e o quão sozinhos nos sentimos. A gente, para conversar um pouco sobre, talvez para começar aqui essa reflexão, e a proposta era falar sobre nosso corpo, mas templo de Deus. Eu fiz uma pequena pesquisa e tem muitas passagens que tratam sobre a questão do corpo, da importância desse corpo que Deus se fez presente em nós, e nós como imagem também, esse cuidado. Então eu, olhando do que eu estava lendo, eu separei aqui passagem de 2 cartas de São Paulo, uma aos Romanos e a outra aos Coríntios. Então acho que a gente pode começar aqui com essa reflexão da carta de São Paulo e na sequência falar dessa experiência de passar por esse, como a Célia dizia, por esse deserto, de um tratamento, de ver pessoas ao nosso lado, e não só de quem sofre com um diagnóstico, um tratamento, mas das pessoas que estão ao nosso lado, quanto esse sofrimento também, pelo amor que tem por nós, eles também sentem, e talvez com uma intensidade tão grande ou maior, de uma forma distinta, mas também passam por essa experiência. Então, na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo começa fazendo algumas observações. Então, ele começa aqui no capítulo 5º, falando de que nós passamos por várias tribulações. Mas ele fala então, São Paulo, dizendo: nós somos justificados pela fé, pois pela fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E ele faz então uma exortação muito forte aqui. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, eu creio que na essência, essa exortação, esse exemplo que ele nos chama a atenção, de que é através da tribulação que temos a paciência, Então, talvez muito simples nós nos colocarmos em oração, ir no mosteiro e ficarmos lá e dizendo: poxa, como é bom a paciência. Mas na verdade a paciência é exercitada nesse momento de tribulação. Ali nós vemos o exercício da paciência, Alguns de nós aqui tivemos, o Alexandre, e o Daniel, a gente teve uma oportunidade de fazer um retiro no mosteiro, no alto da montanha, nas redondezas de Madrid. Então é uma paz, Você está ali no mosteiro, aquela paz, e ali é fácil da gente falar do quão importante da paciência.
mas talvez na tribulação, né, no momento em que a gente recebe um diagnóstico, né, Aldo? E aqui, né, eu acompanhei alguns aqui que também passaram por momentos como esse, né? A gente teve um amigo, o Papete, também, que veio no terço, a gente pôde acompanhar essa transição dele, né? Eu lembro, o Valdir está aqui conosco aqui também, né, que passou por momentos de tribulação. E aí o quão difícil é para a gente ver passar, né, por essa passar por essa situação de São Paulo dizer: nós temos que nos gloriar da tribulação. E aí eu próprio, passando pela minha própria experiência, não só a gente passar pela tribulação com paciência, mas a gente oferecer essa paciência também para aqueles que estão em torno de nós, né? Porque o quanto de efeito a gente gera talvez de preocupação em todos aqueles que estão no nosso entorno, né? Então todos nós aqui podemos testemunhar e dar esse testemunho, né, para nós mesmos, mas também para aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família. Creio que é uma prova, né? E como ele diz, como São Paulo diz, né? Pois sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E aí a gente vai para segunda, né, para segundas notas aqui, que eu fiz aqui, né, da passagem. Mas eu queria talvez comentar aqui uma primeira experiência, quando há 3 anos um amigo lá do Sul, né, foi um amigo meu que estava aqui em São Paulo, a gente conviveu muito durante um período que nós estávamos estudando juntos, e era uma pessoa muito agitada e muito voltado à questão da ciência, né? Muito lógico, muito racional. E ele dizia, né, e a Ana, quando a gente comentava: olha, domingo a gente vai chegar mais tarde, ele estava sozinho aqui, sem família, e convivia, almoçava conosco, porque eram as pessoas mais próximas. Então ele dizia: poxa, a gente vai chegar mais tarde porque a gente vai na missa. Ele fala: cara, todo final de semana é isso. E a gente dizia... E ele era muito racional, né? Tinha um pensamento muito crítico, né? Assim como vários pensadores. E aí há 3 anos ele diagnosticou com câncer de intestino muito agressivo, já identificou muito forte. E a gente acompanhou, então fui vê-lo lá, a gente estava no Sul. Esse ano eu fui lá passar uma semana com ele, e aí ele me confidenciava, dizendo que ele passou por um processo de conversão muito grande, né? E aí talvez essa prova, né, essa paciência de tê-lo junto, de conversando, e ele foi, então, a mãe dele também ministra de Eucaristia, então vendo o filho, e ele foi passando por essa prova, e ele me disse: Marcos, teve um momento de crise que eu olhei e falei: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, a dor era muito forte. Ele falou: nesse momento eu senti o abraço de Cristo por detrás de mim, dizendo: filho, calma. Ele fala: ali eu tive uma grande conversão, porque eu senti na minha pele a presença física de Deus, né? E aí foi um momento em que ele então pôde apacentar o coração, entender e oferecer o sacrifício dele, né? E acho que alguns lembram, há 2 meses ele veio a falecer, mas muita paz, né? E eu tive a felicidade de conversar com ele uma semana antes, e ele, sabendo disso, fazer uma despedida. E claro, vocês podem imaginar 2 amigos sentando e se despedindo um do outro, né? Então ele fez isso com uma tranquilidade, e aí eu lembrei dessa passagem, né? De provar essa fidelidade, e que ela produz a esperança, porque ele diz: eu tenho esperança porque eu tenho a vida eterna, né? Então, ver essa transformação no momento de tribulação nos remete ao que o Padre Andrés fez, uma exortação muito forte. Quem ouviu o terço, e está gravado, podem recuperar. Ele dizia: a gente pede pela cura física, esquecendo que a cura física ela só é oportuna quando vem junto com a cura espiritual, né? Então a gente busca um caminho de santidade, e essa cura física ela é oportuna quando ela promove o meu caminho de santidade. Do contrário, de que adiantaria entrar, né, manter aqui talvez uma falta de esperança viva, e ter a cura física e ter um afastamento de Deus, e não ter essa oportunidade de ter esse momento de paz, né? Bom, a outra nota eu vou comentar aqui, na sequência a gente pode, né, conversar, se dividir um pouco aqui. Então, essa foi a carta de Romanos. Na carta de Coríntios,
aí falando já aqui, entrando no nosso cuidado, né, do corpo como um templo de Deus, São Paulo, mais uma vez, né, faz uma exortação muito forte aos coríntios, falando da gravidade da impureza. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É uma frase, né, que nós lembramos muito. Mas aí ele prossegue, né? Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este, tanto o alimento, né, quanto o estômago. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará nós pelo seu poder. E aí mais à frente, São Paulo vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então vejam, né, que ao sermos criados, Deus nos tornou, ou nos deu o corpo para ser um templo do Espírito Santo. Tem várias, né, na história, a gente vê várias filosofias, e creio que o resumo disso é Santo Agostinho, né, que vivia uma vida, né, de bastante questionável, né, e ele então sai dessa vida e de repente ele vai para uma vida maniqueísta, onde ele repudia tudo que é o corpo, tudo que é emoção, tudo que é sensação, porque isso te prende à terra. O importante é o espírito. Isso, quer dizer, ele passa por esse momento, e aí num outro extremo, em que o corpo aqui então já não é desejável, né? Até então, né, que Santo Agostinho tem a conversão, e aí olha e segue, né, essa reflexão de São Paulo, em que corpo e espírito, né? Eu não consigo, quer dizer, Deus coloca o espírito nesse templo, né, que é o nosso corpo. Deixa eu só... Então, fechando aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a experiência prática. Bom, tem algumas outras, acho que passagens aqui, mas eu creio que a gente pode talvez começar a pensar um pouco nesse templo. Um dos aspectos que talvez a gente pudesse conversar, e trouxesse um médico aqui, ele poderia falar muito melhor, mas acho que perde a pessoalidade. Aí eu vou puxar um pouco do tema e vou permitir que cada um aqui possa talvez colocar um pouco da sua experiência. Os médicos têm chamado muita atenção sobre esse cuidado, né, o Novembro Azul vem em razão do câncer de próstata. Eu creio que talvez de uma graça que eu possa ter tido é ter passado pela experiência, porque isso me fez me aproximar de quem passou. E eu e o Aldo conversávamos um dia numa discussão aqui, né, uma reflexão entre eu e ele, de é muito difícil quem está de fora entender o processo, né? Muito difícil de quem está de fora compreender as fases que a gente vai passando. E eu dizia para ele: poxa, passar por essa experiência me trouxe a oportunidade de que várias pessoas que eu conheço começaram a sentir mais à vontade para conversar a respeito também, e o quanto falta falar a respeito. Um desses casos, e aí a Ana inclusive fez uma pesquisa muito grande na época, e muito eu aprendi com ela. Tem um médico, né, o Miguel Cirugi, que hoje ele é o médico que está em atuação, que mais fez cirurgia de próstata no mundo. Ele era o terceiro, aí um aposentou, ele virou segundo, o segundo aposentou, ele virou hoje E ele tem alguns vídeos que são muito interessantes, a gente pode depois até compartilhar. E num deles ele diz, em 2019, a gente viveu um surto de diagnóstico de câncer de próstata em estado avançado. Na semana passada, quem acompanhou, saiu algumas pesquisas dizendo que nós teremos até 2030 uma grande epidemia de câncer, né, principalmente entre os homens. E aí eu lembrei desse vídeo e voltei um pouco nele. Então, o que ele diz nesse vídeo?
que se deixou de fazer muito diagnóstico, porque não era pedido, os médicos deixaram de pedir, inclusive com uma recomendação americana que chegou aqui no Brasil e os médicos deixaram de pedir. Então eu lembro que eu faço o exame, né, todo ano, e aí a pandemia foi um período que não se fez, né, e por várias razões, mas eu vinha fazendo, mas os médicos olham e falam, olha, tem que dar um cuidado. E tem muita mística, né, olha, quando passar de 4, o teu PSA, você procura, né, um urologista, um oncologista. E na verdade os médicos hoje dizem não, né, você tem que procurar desde muito cedo, porque aos 30, 35, por alguns exames já se sabe a necessidade de um cuidado e um acompanhamento mais próximo ou não. Então ele diz que a partir de 2019 a gente tem uma curva, um salto na curva muito alta. Por quê? Porque não foi feito o diagnóstico e o acompanhamento. Muitas vezes faz o exame e não acompanha, porque esse olhar do quando passa de 4 é um olhar muito antigo. Tem vários outros exames que dizem, talvez com 1,5 já tem uma preocupação muito grande, né, de estar acompanhando por vários outros aspectos, textura e alguns exames que eu não vou discutir aqui, até porque eu não tenho propriedade. Mas ele chama atenção disso, né? Então, dois aspectos que ele chama atenção. Um é de que a gente tem necessidade de fazer exames periódicos, né? Pedir para o seu médico não pede. Verificar com esse médico o encaminhamento feito. E ele cita aí um outro aspecto, que entre os homens tem uma gravidade muito grande. O percentual de câncer de próstata é o mesmo de câncer de mama. Entretanto, a fatalidade entre os homens é maior pelo diagnóstico muito tarde. Então, ele cita que se for identificado muito cedo, a exemplo de mais câncer, ele tiver dentro da próstata, ele tem um alto índice de cura, né? Chega a 90%. Quando ele ultrapassa e o diagnóstico é muito tarde, isso cai drasticamente, né? E o tratamento é muito mais agressivo. Então fica aqui talvez essa recomendação, essa insistência de que todos temos que fazer e instruir, né, os nossos amigos, dar esse testemunho e falar sobre isso. E outro aspecto que ele chama a atenção é que o quanto que nós homens não temos o cuidado com o nosso corpo. E aí vem o que remeteu ao templo de Deus. Se eu ser o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Eu tenho que assegurar de que o meu corpo esteja pronto para a vocação que o Espírito Santo me indica. Se o Espírito Santo quer uma vocação no meio da sociedade, no meio do trabalho, no meio da comunidade, na casa como marido, como pai, eu preciso que o meu corpo esteja pronto para atender a vocação, senão o Espírito Santo não vai ter o instrumento. Como todo sacramento, né? Eu tenho a graça, mas eu tenho que contar com a participação nossa nesse sacramento, na graça, né? Então aqui esse cuidado do corpo. Um aspecto que ele chama atenção, passar para o Aldo falar um pouco também, é o quanto que os homens têm esse diagnóstico tarde, mas ele fala algo muito interessante. Ele fala que os estudos mostram que homens solteiros têm 33% mais chance de ter um câncer muito grave do que os homens casados. Então ele faz uma relação, né? Se eu der um número 1 para homens casados, os homens solteiros têm 1,33% de chance maior de ter câncer. Por quê? Porque as mulheres, as esposas, cuidam mais dos maridos que eles próprios. Elas insistem nisso, elas tomam cuidado. E viúvos cai a 21% ou 24%. Então, a recomendação dele se você é solteiro, case, porque você vai ganhar pelo menos 9 anos de vida a mais na sua vida. Então, assim, ele faz essa conta dizendo, são 9 anos de vida a mais que você pode ganhar. Se você é solteiro, case. Se você é casado, não permita que a sua esposa fique... Não permita, né, ficar viúvo, porque você continua. Quanto mais ela viver, mais você vive. Então, cuidem bem das suas esposas, né? Então, aqui o que estava lá bíblico, né? Bom, eu posso ser testemunha, eu vou passar para vocês também falarem um pouco disso, né? Eu fiz meu exame fez um movimento mais alto, o médico, olha, tomou um cuidado. Você fala, não, né? Cheguei em casa e falei, deu um movimento forte, preciso cuidar. Aí minha esposa conversou com o médico e falou, não, precisa urgente. Então eu fiz o diagnóstico, ele estava dentro da próstata, aí você faz a cirurgia. E aí eu tive, né, o privilégio de estar entre 1% daqueles que fazem a cirurgia, que estava tudo bem, foi bem no início, foi o primeiro momento em que se fazia alguma coisa, talvez 6 meses antes do exame eu não faria nada, aguardaria. E aí falou assim, mas tem aqui uma recidiva bioquímica.
Então eu fiz um exame, não tinha metástase, não tinha acúmulo de célula, mas deu um movimento no PSA que disseram, é bioquímico. Vamos fazer uma rádio preventiva, coisa que no passado se esperava para saber se ia aumentar o PSA. Então fiz o tratamento aí de radioterapia, terminei agora há pouco, ainda estou fechando o ciclo ainda de um outro tratamento complementar de hormonioterapia. E é um momento bastante difícil. Primeiro é o diagnóstico, o segundo é o diagnóstico e compartilhar com a família. E aí viver, né, a preocupação da família e a tua própria preocupação. Nesse aspecto, aí eu não sei como é que foi a tua experiência, Aldo, mas a primeira coisa que eu lembrei foi do que o São José Maria Escrivá dizia. Cuidado com a louca da casa, né? Porque você não pode deixar a louca da casa solta, porque se ela ficar solta, ela vai ficar o tempo todo te importunando e te dizendo e te atazanando. E se você abrir diálogo com ela, você vai ficar maluco. Então, o primeiro conselho, né? Essa louca da casa, ela virá, ela vai te atacar. Você não tem como não escutá-la, mas você pode não conversar com ela, deixar ela falando sozinha e se tranquilizar. E aí quanto mais, né, você confiar e tiver essa esperança, né, como diz ali, a tribulação traz a paciência prova a fidelidade, e aí crer, né, de que se isso veio, dar graças, né, deixa eu dar graças por a experiência que eu estou passando e entender que missão é essa que essa graça me oferece. É claro que falando assim, pode parecer simples, mas é um exercício que se a gente não fizer, eu creio, e eu vi isso, né, em alguns colegas, né, a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, até nas visitas de hospital que a gente já fez, né, e de ver a pessoa desesperar, né, e foi uma pergunta que eu fiz até para o meu médico antes da cirurgia. Ele ligou e perguntou, você está tranquilo? Eu falei, bom, ajuda se eu ficar preocupado? Ele falou, não. Eu falei, então, vou ficar tranquilo, né? Aí eu perguntei para ele, e você, está tranquilo? Porque é um pouco desse exercício, né, de apacentar o coração. Mas tem uma preocupação com a família também, né, porque você percebe a preocupação da família. E você, Aldo, e os demais aí quiserem comentar um pouquinho, como é que foi essa experiência para você? O que você diria para os nossos paroquianos aqui? Bem, meu câncer, né, foi detectado há 12 anos atrás. Eu praticava esporte. Começou com a dor e vamos investigar, coluna. Aí numa ressonância detectou-se alguma coisa estranha. Fizemos um exame e bimba, câncer. Né, assim, a primeira coisa vem aquela, quando eu particularmente, a Vilma sabe, uma gripe já me derrubava. Eu falei, bingou, agora o que eu faço? Aí, assim, vem o desespero, mas ao mesmo tempo vem a oportunidade, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, eu tenho um jeito mais leve, o pessoal da paróquia já me conhece um pouco. A primeira coisa foi aceitar, né? A primeira coisa que teve que é aceitar e buscar o que fazer, né? Aí foram várias cirurgias, quimioterapia, radioterapia, tudo, e eu percebi não, tudo que era feito, assim, com exceção da cirurgia, nada era efetivamente servia para o meu tratamento. Então aí bateu aquilo, e agora? Aí vem o quê? A gente tem que se ater a alguns pilares que vão te sustentar isso, né? Você tem que ter o quê? Baseado em que eu vou garantir o câncer não vai embora de graça. Eu vou ter que conviver o resto da vida com ele, né? É uma corrida, ele e eu. Então eu tive que falar, eu vou ter que me armar de algumas coisas que vão me dar suporte. Como diz o Marcos, né, assim, em primeiro lugar, as pessoas que estão do outro lado, elas não entendem, né? Elas têm um medo de falar com a gente, de comentar. Então, assim, eles têm medo de discutir, porque eu gosto, né, assim, eu particularmente, eu gosto de discutir. Eu falo o que eu tenho, o que eu estou sentindo, o que eu estou deixando de sentir. Mas tem pessoas, não, elas
puxa vida, que pena, você vai melhorar. Pronto, então ponto, acabou. É isso. Exatamente, aqui, vou rezar por você. Tudo bem, eu quero isso, mas assim, além de rezar, a gente precisa de um diálogo, conversar. Puxa, isso faz bem. E no meu caso, faz melhor ainda. Isso até eu comentei com o Marcos, assim, né? Não adianta assim, puxa vida, eu vou rezar por você, ponto, e vira as costas. Assim, você faz toda uma narrativa, ele, em 2 segundos, puxa vida, eu vou rezar por você, tchau, e vai embora, né? Pimba. Assim, não é isso que eu quero. Né? Tem pessoas, eu não sei, aí que o Marcos até me comentou, falou, a pessoa, ela tem, às vezes, um receio de desenvolver isso, né? Então, isso foi para mim, foi, puta, péssimo isso. Outra coisa, né, a gente ainda não usava máscara, na época eu comecei a usar por causa da imunidade, eu ainda convivo com imunidade baixa, isso é a minha vida. Eu entrava, pegava lá um trem, qualquer coisa, eu entrava de máscara. A pessoa tinha medo de sentar do meu lado, pensando que eu ia transmitir alguma coisa para ela. E ao contrário, né? Eu falava, um dia eu falei, pô, você que eu estou usando máscara para me proteger, não ao contrário. Né? Então, são coisas que você vai trabalhando e o que acontece? Você tem que se armar de algumas coisas para te proteger. E o que eu usei? Em primeiro lugar, a fé. Você tem que ter a fé que eu vou ficar bem. Então, em primeiro lugar, é você ter perante a você mesmo que você vai ficar bem. Segundo lugar, é o ambiente que você vive. Então, assim, na época, eu já frequentava aqui a paróquia. Então, a paróquia, assim, foi muito importante para nós. Né? Assim, todo o entorno, né? Então, todas as atividades, as pessoas, em todos os momentos ela acolheu, participou, então isso foi importante. Então, assim, os amigos, mais ou menos, porque muitos somem. Amigos de trabalho somem. Esses vão embora, porque há outros interesses, né? Então, você pensa quem realmente que está do seu lado. E aí você reconhece os amigos. Terceiro lugar, você tem que estar leve. Então, por exemplo, o que eu fiz? Pô, eu vou ficar leve e enfrentar. Então, toca a vida. Eu perdi muita coisa que eu deixei de fazer. E naquilo que eu pude fazer, eu fui fazendo. Eu não podia praticar esporte, mas vou andar. Então, andava, ia para onde havia para trabalhar a pé, até a Avenida Paulista. Então, pô, era porque me dava prazer. Então, você tinha que ter coisas que dessem prazer. Então, você vai começando a ter os pilares que vão te sustentar, porque eu sei que essa minha batalha com o câncer, uma hora ele vai vencer. Né? Eu vou ter uma cirurgia agora em janeiro, onde ele está muito mais avançado do que ele estava, né? Ele está hoje no meu abdômen, então assim, uma hora ele vai vencer. Então, mas assim, não é porque ele vai vencer que eu vou deixar ficar aqui parado. Então eu tenho que correr atrás. O Marcos me acompanhou aqui, já acho que 2 ou 3 médicos, viu lá que um fala uma coisa, outro fala outra, né? O Marcos está aqui, ó. Né? Assim, ele disse que foi uns 3 ou 4. Então ele sabe que médico é mais ou menos, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas na média tem. Aí, graças a Deus, aqui durante uma missa, né, fui agraciado com a indicação de um médico. Graças a Deus, é o que está me tratando, né? Que é o cirurgião. Então é isso, né? Então é complicado. Uma coisa também que é importante para nós é o seguinte, é nunca deixar que a coisa caia. Você sempre tem que deixar ficar para você parecendo que está melhor. Porque a pior coisa que tem é quando começa você a sentir que está caindo. Aí, se você sente que está caindo, você desaba. Né? Uma coisa, você está internado, quando você está internado, quando você vê que tem chance de você sair, você sempre está ali. Agora, quando você começa a pensar
que a coisa está parada para cair, qual é a tendência de você se entregar? Então a gente nunca pode entregar. E aí que está, as pessoas que estão do outro lado, que tem que nos ajudar a pôr para cima, não para pôr para baixo. Né? Assim, não, ó, coitado, não sei, nada disso. É embora. Acho que são duas coisas aqui, né, que você colocou, Aldo. Uma é da vitimização. Se eu começar a me vitimar, eu entro nesse processo de ciclo vicioso, de entropia. O Viktor Frankl, né, é um terceira escola de Viena, né, e ele comenta, ele passou por campo de concentração, e ele diz que as pessoas que primeiro sucumbiam é as que perdiam a perspectiva. E ter perspectiva te traz essa força, né? Então aqui eu creio que trazer a perspectiva estabelecer um propósito, e talvez esse propósito seja: Senhor, estou aqui para servir a tua vontade, né? Viver segundo a tua vontade, e aí se colocar à disposição. Então isso te dá essa perspectiva de sentido, né? De dar um sentido para aquilo que eu faço, e a graça, né? E aí o próprio São José dizia: inicie o dia agradecendo, você vai terminar sem tempo de reclamar, porque a gente até falava um pouco sobre isso, né? O que eu tenho para agradecer? Então, passar por essa situação e agradecer a oportunidade de talvez ser alguém com quem as pessoas possam conversar, porque estão conversando com alguém que experimentou de uma maneira ou outra, né, uma situação que passou por isso. Aqui fica talvez né, quando o Aldo fala de um amigo que afasta, acho que tem um medo, né, de ali incomodar. E eu lembro muito desse meu colega, que ele tinha muitos amigos, e de repente, né, quando eu comecei a ligar e tentava ligar, às vezes ele não conseguia atender, ele ficava, né, em tratamento muito sério, então ficava às vezes uma semana, duas sem conseguir. Mas ele dizia: poxa, ligar e conversar com alguém, porque eu não tenho muitas vezes com quem conversar. E aí eu comecei a ligar para alguns amigos meus, fazia uma ligação e colocava junto com ele. E aí via essa alegria dele de estar conversando junto. E a pessoa ficava mais à vontade, porque ligar para alguém que está numa fase terminal era muito difícil dela aceitar. E dizer: o que eu vou dizer? Eu falei assim: vamos conversar junto e vamos falar sobre aquilo que a gente experimentou juntos, né? Coisas que a gente fez juntos e que foram muito gratificantes. E a gente chegava a ficar 2 horas conversando com uma outra pessoa juntas, e elas diziam: poxa, eu não faria isso sozinha, né? Mas a hora que começa a conversar, você fala, fica uma lembrança muito boa. E isso fica para quem está passando pela situação. Então, talvez aqui fique uma recomendação para a gente de fazer essa aproximação. A gente, durante a pandemia, no texto, não fez muito, mas antes disso, alguns aqui tiveram a oportunidade, a gente reunia 1, 2, 3 no máximo, fazia algumas visitas, ou até se prontificava a ficar no hospital, né? Muitas vezes eram esposas de alguém, né? A Ana, algumas vezes ela passou a noite com a esposa de algum colega que estava aqui. Então, de dar de se colocar essa disposição. E se a gente não tem o que dizer, está do lado, vai surgir o assunto, né? Se a gente estiver ali do lado, o assunto vai surgir. E talvez o assunto a gente possa começar por a lembrança de bons momentos que tivemos. E aí, a partir daí, né, a conversa vai acontecendo, a gente crê, e aí faz uma oração pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai preparando, né, preparando essa conversa, essa oportunidade. Então, voltando, né, para São Paulo, acho que é isso, é se colocar à disposição e ter fé, né, porque aí a gente vai ter essa prova, sem se preocupar do que eu vou dizer. E eu concordo com o Aldo, assim, não se preocupa, tudo vai dar certo. Aí você fala, não tem ideia do que está acontecendo, né? Mas ali olhar e dizer, estamos juntos, né? E no que você precisar, me liga. Aí quando liga, fala, talvez não atenda, olha, sim, é o Aldo, né? É o Marcos. Então, essa é uma disposição, ela não é fácil, porque uma vez colocada à disposição, você também tem a tua agenda, né? E você abrir esse espaço, também esse sinal, né? Dessa doação. E aí não tem como levar o reino, e aí lembrando o Padre Cláudio, levar o reino de Deus daqui para fora daqui vai exigir sacrifício, né? E sem sacrifício não tem crescimento, né? Não tem desenvolvimento, não tem mérito, né? E Marcos, uma coisa também, né? Às vezes, na época que eu estava fazendo quimioterapia, na quimioterapia tem aqueles momentos mega críticos. Então, aquele dia que você não quer nada com nada. Acho que no 4º, 5º dia você está arrasado.
Aí o que acontecia? Isso aconteceu um fato, né? Uma pessoa me ligou naquele dia. Aí o que eu falei? Olha, você não pode me ligar amanhã ou depois, porque eu estou muito ruim, hoje não estou legal. Como foi a mensagem que essa pessoa captou e passou para os outros? Ó, o Aldo não quer que ligue. Então, assim, ele pegou e falou, ó, não liga para o Aldo, porque o Aldo não quer que ninguém liga. Então, assim, e não era isso. Então, as pessoas, né, nós pessoas têm um bom senso e têm essa percepção. Né? Então, assim, nós, né, assim, para quem convive com portador de câncer, as pessoas têm que ter um pouquinho de maleabilidade, entender, né? Assim, não é fácil. E não deixar se vitimizar, né? Então, fazer oração, estar do lado, vamos rezar, estamos juntos, porque também se vitimizar aos céus, à vida. Tem uma reflexão essa semana, o Ives Grandara, vocês devem conhecer o Ives Grandara Martins, né? Assim, muito católico, né? Tem grupo de oração, eu tive o privilégio de ouvir algumas reflexões dele, e ele fez uma reflexão sobre a vida que eu acho que vale a gente comentar. Ele diz assim: sem sacrifício e luta, o subir na vida perde sentido. Com sacrifício e luta, mas sem Deus, a subida é inútil. Nas duas hipóteses, termina com a morte. Com sacrifício e luta, por Deus, com Deus e para Deus, tudo ganha dimensão infinita e eterna. Fantástico e profundo isso daí, né? Realmente é realidade, né? Quando a gente está com Deus, quando você falou da perspectiva, era só trocar a palavra pela esperança, né? Quando a gente tem esperança, a gente segue caminhando. Mas escutando vocês dois falarem, eu queria até fazer uma pergunta que vocês explorassem um pouquinho, que é sobre quando uma pessoa, né, um homem, uma mulher, recebem o diagnóstico, né? Recebem o diagnóstico, aí eu imagino que ela fala, putz, e agora, o que eu vou fazer, né? Com quem que eu vou falar? E acho que em muitas situações a pessoa acaba se fechando e não fala para ninguém, às vezes até nem para a própria família, né? Então, como é que vocês passaram por passaram ou não por essa dificuldade? Mas o que eu queria era incentivar as pessoas que receberam esse diagnóstico, que elas não se fechem, né? Que elas conversem, primeiramente, claro, com a família e depois com os amigos e até com os amigos que não são tão amigos, mas que ela consiga falar e que ela, naquele círculo dela, ela vai encontrar os que são amigos que estão com vontade de ajudar e de ouvir, porque eu acho que só o ouvir já é uma grande ajuda, né? Só o ouvir já é uma grande ajuda. Então, é isso que eu queria falar com vocês, como é que nós podemos incentivar que pessoas que recebam esse diagnóstico não se tranquem, não se fechem. Olha, acho que quem melhor pode responder é quem acompanhou de perto isso. Então, eu vou levar para as esposas ali, elas vão poder dar um testemunho. Olha só, acho que tem pessoas e pessoas, né? Assim, tem momentos e momentos. Tem um aspecto meu que assim, eu pesquiso sobre isso, quer dizer, eu trabalho com isso, né? Nos últimos 15 anos tenho estudado isso. Então tem uma curva lá, que a gente chama do curva do luto ou da perda, e que ele traz um aspecto que o tempo é diferente para as pessoas, né? Então, assim, primeira coisa, eu vou receber aquilo, vou me abater, vai vir a revolta. Eu vou simplificar aqui, vai vir a revolta, porque eu, né, com tanta gente má nesse mundo que vive 100 anos, eu estou aqui, por que assim? Por que eu? Por que meu filho? Por que meu marido? Por que com a gente? Então vem essa revolta, depois vem a negação, né? Assim, não vou olhar para isso, não quero saber, não vou fazer exame, porque assim, eu não quero saber que quando faz exame a coisa parece que acelera. Então vem uma negação daquilo e aí depois vem uma compreensão, quando eu aceito e quando eu olho para o futuro dizendo como é que eu transformo a situação. Então o ideal é eu encurtar essa curva, né? Eu vou passar por isso, mas quanto mais rápido eu encurtar essa curva, mais eu dou sentido, que é o que o Aldo disse, eu vou dar sentido. Vai chegar um momento que eu vou ser vencido. Bom, mas isso é todo mundo, né? Assim, né? O padre até dizia, quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Agora,
Então eu não tenho muita noção disso, né? E o Monsenhor Valdemar dizia: eu estou aqui e eu vou dar testemunho, e enquanto eu estiver aqui, Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou lutar para estar aqui. E a gente acompanhou na paróquia a luta dele, né? E com aquele vozeirão dele. Então, enquanto eu estiver aqui, eu preciso realizar a vocação, né? E o carisma que Deus me pediu. Para isso eu tenho que estar bem, e eu vou estar bem com aquilo que me é oportuno, né? Com aquilo que me resta, e sempre buscar uma possibilidade. O falar tem um aspecto de deliberação interna. Eu ouço aquilo, como é que eu vou lidar com aquilo? O que eu diria é que quem está no entorno não pode deixar o silêncio prevalecer, e a presença, né? Tá presente. E a gente vai falar disso na medida que estiver presente e vai ganhando essa intimidade, essa confiança. É muito difícil de dar uma resposta para todos, né? Tem alguns caminhos. O que eu diria é não permita que a pessoa fique sozinha, porque nessa louca da casa, ela tem um poder muito grande. Se você ficar sozinha, ela vai começar a conversar contigo. Se tu abrir diálogo com ela, é um processo que não tem volta. Tu vai te desesperar, tu não vai ver sentido. E aí, então assim, não escutar, né? Ela começou a falar contigo, tu começou a te abalar, oração, reza. E aí esteja do lado de pessoas que possam rezar contigo. Eu vou estar do lado do Aldo, ele pode não querer falar sobre isso, mas estar do lado dele, rezar, fazer uma oração, estar junto, já te dá esse grande apoio. Aí vai ter o momento de começar a falar a respeito. Falar a respeito, dar o testemunho, te solta, te abre, porque tu não te prende, aquilo não fica no teu coração, né, apertando o coração. Então, quer dizer, eu não sou especialista no processo todo, mas a minha experiência diria isso. Oração ocupa. Se deixar ocioso o teu pensamento, a louca da casa ela vai te dominar. Então, ela vai falar contigo, tu não tem como evitar. O que tu pode fazer é não conversar com ela, está no teu controle. E aí, para evitar essa ociosidade, oração. Na medida que tu vai orando, ela vai se calando. Esteja próximo. Então, esteja próximo de quem você percebe que precisa. Não precisa falar, mas esteja próximo. Dá um oi, aproveita, cria oportunidade. Claro que respeitando o espaço. Mas a pessoa, por mais que ela... Assim, eu tive alguns casos, por mais que ela não queira, que ela diga que não, o fato de estar perto, você percebe que aquilo facilita. E vai chegar o momento que ela vai ter o momento dela de se abrir. E o momento de se abrir é o momento em que a gente começa, então, a buscar junto, né? Buscar junto e aceitar. E a aceitação, acho que isso te dá força para começar a se movimentar. Eu diria, Alexandre, que tem uma outra preocupação, acho que aí cada um de nós passou por situações como essa, que é olhar para quem está do nosso lado, porque se a gente se entregar, a gente deixa pouco espaço para quem está do lado, e quem está do lado não tem controle sobre isso, não tem noção do que está se passando, e imagino que é uma sensação muito difícil para quem está no torno, te vendo sofrer, alguém que te ama, e não saber como é que está lidando com aquilo, porque que não me foge. O que eu acho que é uma coisa importante, eu conversava com o Aldo, assim, a gente tem a obrigação de fazer o melhor. Mas e se a gente tomou uma decisão e aquela decisão, eventualmente, que há 10 anos não foi? Bom, eu tenho que me preocupar hoje, eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Tudo que eu posso, fazer as escolhas do meu melhor hoje. O que vai acontecer daqui a 10 anos, eu não posso me martirizar. Né? Eu lembro uma colega, né, ligava e dizia assim, poxa, né, olha só, talvez eu tivesse que ter feito diferente na minha família. Mas naquele momento, hoje, o que a gente está vivendo, a gente está fazendo o nosso melhor. Né? Não dá para olhar para trás. Lá atrás eu fiz o meu melhor. O que eu posso avaliar é o que eu posso melhorar daqui para frente. Mas eu não posso me martirizar, porque aí eu vou estar entrando de novo num círculo muito dolorido. Né? O Aldo quer fazer um comentário e a gente tem aqui que também uma confraternização aqui para celebrar a vida, né? E como bíblico que termina na mesa em comunhão. Em comunhão não pode faltar a mesa, não pode faltar o vinho. Mas hoje a gente tem uma oferta aqui especial, certo? Temos aqui uma cerveja ali que a gente vai fazer uma degustação. Então quem está em casa, perdeu a oportunidade, venha no próximo terço. Porque terminar a mesa, né, nessa comunhão também é um aspecto importante, né, da gente estar junto, dando graças, né, pela nossa vida.
E cuidando também do nosso corpo, afinal é templo, ele precisa ter o alimento físico, né? E a nossa alma ter o alimento espiritual. Bom, a gente vai colocar também alguns vídeos lá que possam interessar, e depois eu vejo com a Lê para a gente disponibilizar, aí se alguém quiser assistir. Mas assim, ao invés de trazer um especialista, eu acho que trazer uma experiência, né? A experiência que a gente teve. E aí fiquem à disposição, a gente está retomando aqui nessa convivência mais próxima. Se alguém precisa de uma oração em casa, avisa a gente vai sempre num número muito pequeno, né? 1, 2, 3 pessoas que se disponibilizam, a gente vai, reza o terço. Se precisar ir no hospital, a gente vai no hospital, a gente fez isso, alguns que estão aqui já fizeram essas visitas. E se precisar ter uma conversa, olha, meu marido está passando por essa situação, né? Minha esposa, meu filho, avisa, se quiser a gente também combina, conversa, pode ir, falar um pouco da experiência e levar a oração, né? A gente também não pode esquecer, né, que a paróquia, né, assim, o quanto ela tem rezado por nós. Então isso é uma coisa assim, a vigília, assim, não tem palavras para agradecer. É uma coisa assim, assim, é gratificante, assim, emocionante, né, o que a paróquia faz por nós. Assim, é algo que, assim, né, o que eu falar aqui é pouco. Não é, Marcos? Assim, É isso, e a gente vamos de novo, quando tiver cirurgia do alto, a gente vai fazer uma nova vigília aí, porque assim, foi muito bom, a gente achou que ia ter dificuldade de cobrir o horário, e no fim tivemos múltiplas orações lá. A Cleide, o grupo de oração também. Vamos dar graças então aqui, e aí agora que alimentamos o espírito, a gente vai alimentar o corpo, a fim desse templo aqui poder dar testemunho. Bom, agradecemos a todos. Então, no mês de dezembro, a gente vai ter daqui, né, na segunda quinta-feira de dezembro, a gente terá o terço, e depois a gente retorna em janeiro. Então, agradecemos a todos aí por esse ano. Ano que vem, em fevereiro, a gente faz 18 anos do terço aqui na paróquia. A gente certamente vai pensar alguma coisa especial aí. Então, agradecemos a todos. Todos estão em nossas orações. Temos certeza que saímos daqui com a graça nos acompanhando. Então, estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Até a segunda.